BID. Bom dia a todos. Acho que hoje é um dia importante aqui. Hoje é um dia onde se torna realidade o nosso programa de mobilização de capital privado externo e proteção cambial no âmbito do Fundo Nacional do Clima para apoiar o programa de transformação ecológica do Brasil. Esse é um programa que, de fato, foi construído de forma coletiva. Ministério da Fazenda, logo no começo, Ministério do Meio Ambiente, Banco Central, o BID participou com o governo brasileiro desde os primeiros debates, na concepção e na busca de soluções. A esses parceiros iniciais se adicionam outros, e a gente espera que muito mais. O Banco Mundial, o governo britânico, e uma mostra clara de como atuar em conjunto é importante e o potencial desse tipo de programa. Também vamos ter a contribuição do Banco do Brasil, do BNDES, e eu tenho certeza que esse caminho vai ser um caminho longo, caminho com muita ajuda, com muita contribuição. O BID tem o orgulho de ser o principal parceiro técnico no desenho da operacionalização do pipeline de derivativos, da participação na linha de crédito. Quero dizer o seguinte: lidar com a questão climática, os investimentos mais longos, investimentos diretos, nunca foi uma questão fácil. Lidar com o risco de quem vem de fora. Eu tenho escutado essa questão já há décadas. Quem vai assumir o risco? Você? Não, quem vai? Afinal das contas, não se resolvia do jeito que é possível. Eu acho que o que é possível é um montante de investimento menor do que poderia ser. O problema é que não temos mais a opção de ter investimentos com montante menor. Nós hoje temos a obrigação de pensar como resolver problemas antigos para questões que hoje são muito mais prementes do que no passado. O tempo passou e o ponto de inflexão está chegando. Então, eu vejo isso, do ponto de vista, pelo menos, do BID, mas eu tenho certeza de todos aqui, é que não temos mais a opção de dizer não tem solução. Temos que dizer vamos tentar, e acho que a gente está fazendo aqui. O BID, em particular, vai apoiar o programa em duas frentes. Para quem gosta de número, 27 bilhões de reais, ou 5,4 bilhões. São dois lados. De um lado, com 3,4 bilhões de dólares, para ajudar na questão dos derivativos, das opções, e os outros 2 bilhões na linha de crédito para dar a liquidez que as empresas precisam. Então, precisam os swaps, precisam das opções e precisam da linha de crédito. Isso um total de 27 bilhões que o BID vai disponibilizar. A ideia é apoiar o desenvolvimento, liquidez, eficiência do mercado, de proteção em moeda estrangeira do país, atuando cooperativamente, adquirindo derivativos no mercado externo e repassando às instituições financeiras locais. Também, abrindo essa linha de crédito, é um financiamento cujo objetivo é aumentar a escala e o impacto da iniciativa. Entendo que a iniciativa tem 4 linhas de crédito, um blended finance, que é basicamente reduzir o custo da linha com recursos de doações,
uma facilidade de liquidez cambial de longo prazo, que é o que a gente está fazendo em termos de, olhando o fomento da proteção cambial. Então, essa segunda linha é o liquidez. Se tiver problema de liquidez, tem um fundo para ajudar as empresas. O terceiro são as opções, são os derivativos. E o quarto, muito importante, é ajudar a estruturar projetos. Porque muita gente diz, olha, falta financiamento. Mas, às vezes, eu escuto, falta projeto. E a minha resposta, falta os dois. Então, vamos trabalhar os dois que vale a pena. Como é que o BID ajuda? De onde vem o mistério do BID poder ajudar? Nós temos a classificação AAA, que tem usado o BID, dado o nosso capital, dado nossos membros, que nós conseguimos no mercado, dado o nosso balanço, tanto os ativos quanto a categoria AAA, ter preços com custo menor. E se a gente consegue usar esse custo menor para transferir localmente, vamos tentar. É o que a gente está fazendo. Transferindo um risco menor que nós temos, um AAA para localmente. O objetivo, obviamente, é aumentar os investimentos estrangeiros diretos e contribuir para a transformação ecológica do Brasil. Só com essa mudança de escala que nós vamos conseguir chegar aonde a gente gostaria. Quais são os setores? Bom, setores, investimentos verdes, reflorestamento, agricultura de baixo carbono, transição energética, resiliência climática, enfim. Os projetos são os projetos que nós também temos junto com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Fazenda, com os governos, com as outras instituições internacionais, como o Banco Mundial, tem todo mundo com esse objetivo. Então, estamos contribuindo. Então, concluindo, eu acho que é simbólico o que estamos fazendo aqui. Nós estamos assinando o início de um programa de um problema antigo, com uma emergência nova. Eu acho que tem que ser louvável essa tentativa. É simbólico também, porque se funcionar, e eu acho que vai funcionar, é um exemplo para o mundo. Essa questão, esse risco, esse problema, é um problema global, cuja solução, se a gente conseguir trabalhar bem aqui, será replicada e podem escrever. Se isso aqui pegar atenção, vai replicar no mundo todo. Mas vamos trabalhar bem, tem tudo pela frente ainda, temos que trabalhar, ver como funciona, como vamos resolver as questões. É simbólico também que estamos na semana do G20, sob a presidência do Brasil. Então, vamos fazer um programa desses, que tem implicações globais. Numa semana global como o G20, é exatamente onde a gente deveria estar. Então, muito obrigado pela parceria, e o BID está à disposição. Muito obrigado ao William Goldfein, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e com a palavra, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo a presença de todos. Agradecer ao Rogério Seron, secretário de Tesouro, que está aqui ao meu lado, a ministra Marina Silva, ministra de Estado do Meio Ambiente, a embaixadora do Reino Unido, Stephanie Alcrack, ao presidente do BID, William Goldfein, que foi presidente do Banco Central, e ao Carlos Felipe Jaramillo, vice-presidente do Banco Mundial. Então, queria agradecer a todos. Depois nós vamos ter uma mesa técnica, na qual o diretor Gabriel Galípolo vai participar. É um enorme prazer participar dessa carta de intenções entre o Banco Central e o BID para a celebração de um ISDA, um Master Agreement, com o objetivo de intermediar a proteção cambial em moedas estrangeiras para investimento em projetos de transição ecológica. Como o presidente Ilan mencionou, é uma iniciativa muito importante, é um marco, a gente precisa destravar essa agenda. A questão ambiental é um tema extremamente importante e que desperta grande interesse na sociedade. É um tema relevante também para a gente, que é formulador de política monetária, e é particularmente verdadeiro no caso do Brasil, um país com um enorme potencial ambiental. A gente já escuta aí e vem dizendo que a questão ambiental é o nosso cartão de visita para o investimento nos próximos anos.
A preocupação com a questão ambiental é um processo que ocorreu em várias etapas. A gente acompanhou essas etapas de perto, começou uma conversa alguns anos atrás sobre a forma de produzir energia limpa, teve uma segunda etapa que estava muito focada na produção de alimentos, respeitando o meio ambiente, e a gente vem mais recentemente numa terceira etapa, onde a preocupação ambiental ela se expande em todo o setor produtivo, inclusive influenciando investimento, gestão de fundo e fluxos financeiros. Essa última onda é muito importante e a gente precisa atrair o capital. No Banco Central, o tema ambiental já é importante há muito tempo. Nós temos crescentes preocupações com o desenvolvimento sustentável, bem como riscos sociais, ambientais e climáticos. A questão ambiental, que há muito tempo é um tema de grande importância na agenda internacional, ganhou um impulso mais significativo ainda após a pandemia. Eu me lembro de todo o esforço de montar o mercado de carbono em 2007, veio a crise de 2008, esse esforço ele basicamente perdeu potência. Ao contrário, dessa vez, com uma sociedade muito mais madura, a gente viu que a saída da pandemia, as pessoas exigiam basicamente que a recuperação do crescimento fosse sustentável e inclusiva. Então, acho que a gente está num processo muito mais maduro. No caso dos bancos centrais, essa agenda é importante, porque as questões relacionadas à sustentabilidade têm potencial para afetar as nossas principais missões, que é a política monetária e estabilidade financeira. Por exemplo, ondas de calor, geadas e secas e outros eventos podem afetar preços de alimentos e de energia, com impacto significativamente relevante para a inflação, como a gente já viu recentemente. E ao longo desses últimos anos, o que a gente vê, quando a gente olha os choques climáticos, é que tem uma tendência crescente que faz com que você tenha uma incerteza sobre o processo de estabilidade de preço futuro. Então, ele está diretamente, intrinsecamente ligado com a nossa missão principal, que é a estabilidade de preço. Em termos de agenda de sustentabilidade, o BC tem um longo histórico de apoiar a agenda ambiental. Mais recentemente, em setembro de 2020, o BC lançou uma dimensão que a gente chama a dimensão verde da agenda, a nossa agenda BC Hash. É importante ressaltar que o objetivo dessa agenda é, dentro do mandato do Banco Central, de criar condições para desenvolvimento de finanças sustentáveis no sistema financeiro nacional, visando as melhores práticas internacionais relacionadas à finança sustentável e a maior sustentabilidade de recursos do sistema financeiro para empreendimentos sustentáveis. Falando um pouco de rede cambial, nessa grande e desafiadora empreitada, o papel dos incentivos governamentais é importante, especialmente quando falamos sobre políticas públicas voltadas para projetos de infraestrutura. No rol desses incentivos, a provisão de garantias para projetos de infraestrutura sustentável emerge como uma ferramenta poderosa. Projetos de infraestrutura, especialmente aqueles voltados para a sustentabilidade, frequentemente requerem investimentos significativos de capital, muitas vezes em moeda estrangeira, devido à necessidade de importar tecnologia ou expertise. O custo do RED pode tornar esses investimentos mais caros e arriscados do que inicialmente planejado, desencorajando o financiamento privado ou atrasando ou inviabilizando projetos cruciais para a tão urgente transição ecológica. No caso do Brasil, a limitada disponibilidade de produtos de rede cambial de longo prazo possui raízes, entre outros, no elevado custo diferencial de juros, no histórico de volatilidade da taxa, que, no final das contas, reduz o apetite dos agentes de mercado de câmbio na provisão de soluções financeiras dessa natureza, bem como nos elevados custos de operacionalização. Lembrando que, quando um banco oferece um RED de muito longo prazo, tem um consumo de capital no balanço do banco, que às vezes faz com que o produto seja bastante caro, Então, diante desses desafios, o Banco Central entendeu importante atuar como agente intermediador nos instrumentos de derivativos cambiais entre o BID e as instituições financeiras locais autorizadas e, por sua vez, canalizarão esses recursos para projetos considerados elegíveis para o fomento da urgente transição ecológica que o país demanda. Importante destacar que essas operações não envolvem riscos financeiros para o Banco Central, sendo seu papel apenas de agente intermediador. Os incentivos governamentais, na forma de rede cambial, podem mitigar risco, oferecendo um ambiente mais estável e previsível para investidores e financiadores. Ao fazer isso, o ente público estimula o investimento em projetos de infraestrutura verde e sinaliza um compromisso firme com um futuro sustentável, influenciando positivamente a percepção acerca do interesse público e da confiança empresarial. Contudo, para que esses incentivos sejam eficazes, é essencial que sejam bem planejados e implementados de forma transparente e responsável. Portanto, essa colaboração estreita entre o governo federal, Banco Central, BID e o setor privado é crucial. Ela garante que os incentivos sejam direcionados eficazmente
assegurando que os esforços de transição ecológica sejam inclusivos e equitativos. Concluindo, considero importante a participação do Banco Central na intermediação do hedge cambial para projetos de infraestrutura sustentável para uma transição ecológica bem-sucedida. As sementes lançadas hoje representam uma visão estratégica não apenas em relação ao meio ambiente, mas em um futuro próspero, saudável e justo para todos. Eu, antes de terminar, só quero fazer alguns esclarecimentos, porque é importante que as pessoas entendam o papel, né, do Banco Central, né, nesse setor, e a gente teve algumas notícias desencontradas na mídia. Primeiro ponto, o Banco Central não toma nenhum tipo de risco de crédito, nem risco cambial, nem risco de contraparte. Basicamente, é um derivativo que é feito de um banco estrangeiro com BID, que é repassado para o Banco Central e que é repassado para um banco local, e nesse repasse nós temos garantia sobre o principal, em todos os casos. Segundo ponto é que o principal objetivo do instrumento é facilitar o hedge cambial em prazos mais longos, onde o mercado é escasso. E o custo no prazo mais longo não é o custo da volatilidade. A volatilidade é um custo muito pequeno. Se você faz um hedge de 5, 10 dias, o preço vai ser quase todo volatilidade e muito pouco diferencial de juros. Se você faz um hedge muito longo, é basicamente o diferencial de juros. Como os juros do Brasil é muito mais alto que os dos Estados Unidos, quando você leva o preço presente ao preço futuro, isso acaba se tornando muito caro. Então, o principal custo do hedge é o diferencial de juros. A volatilidade é um custo também, mas quando você faz um hedge mais longo, ela entra em menor escala. O BC não tem como objetivo nem controlar a volatilidade, nem atuar no câmbio de forma a controlar preços. O debate do swap cambial também, que se viu inserido nisso, não tem nenhuma relação com o que nós estamos falando hoje. Nós não pretendemos fazer swap cambial muito longo, e o debate gira em torno de expandir os prazos de swap cambial entre 1 ano e 18 meses, ou seja, não é um prazo compatível com os derivativos que nós estamos falando aqui. E, para terminar, não existe nenhum tipo de operação sendo estudada que usa recursos ou reservas para qualquer tipo de finalidade. Então, achei importante esclarecer isso aqui. Muito obrigado a todos. Parabéns aí a todos pela iniciativa. Obrigado ao Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. E com a palavra, Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Bom dia a todos. Começar aqui na difícil tarefa de substituir o ministro Fernando Haddad, que infelizmente testou positivo para a Covid e não pôde estar aqui. É uma grande pena, porque é um grande entusiasta e um patrocinador dessa agenda da transformação ecológica, junto com a nossa ministra Marina Silva, a quem eu cumprimento. É uma parceria que vem desde o início desse governo muito forte e numa agenda que fará toda a diferença para o futuro do país e, quiçá, o futuro do mundo. Então, cumprimentando a Marina Silva, cumprimento o presidente Ilan, que gostaria de reforçar aqui a imensa contribuição que o BID deu na construção desse programa desde o início. Vários técnicos aqui foram grandes parceiros na construção desse programa, com diagnóstico preciso, com ações consistentes, que formaram aí o que nós entendemos aí um programa que pode ser de fato um case para ser replicado em outras economias ao redor do mundo. Então, agradeço na sua figura todo o apoio da instituição. Roberto Campos, representando o Banco Central, também agradeço o apoio do Banco Central na agenda, nas discussões e na agenda. Aí a diretoria, aqui representada pelo Gabriel Galípolo, a equipe técnica nos apoiou muito numa discussão muito técnica, complexa e que gerou aí frutos muito interessantes. Gostaria também de cumprimentar o Carlos Jaramillo, representando o Banco Mundial, e a embaixadora do Reino Unido, a Stephanie, e todos os demais presentes aqui neste evento. Acho que o principal ponto, que é o ponto central dessa discussão, é consenso que a transição para a economia de baixo carbono é uma necessidade mundial. Todas as economias estão empreendendo e terão que empreender esforços significativos nessa transição. Mas, para o Brasil, ela também se transforma numa oportunidade econômica e estratégica única. A história nos presenteou com uma oportunidade única. Nós temos uma matriz energética limpa, proporcionalmente era mais do que o dobro, né? 80% da nossa matriz energética já é limpa, comparativamente a menos da metade do restante do mundo. Isso faz com que a base, o país tenha um diferencial competitivo
muito significativo, não só tem uma matriz limpa, como tem um potencial de expansão significativo, e a partir disso pode desenvolver toda uma economia em cima dessa matriz energética limpa. Tem um potencial de reflorestamento, de combate ao desmatamento fantástico, de redução das emissões, e nós precisamos imediatamente aproveitar essa janela para não perder essa oportunidade histórica que o Brasil, felizmente, tem a oportunidade de ter. E há um movimento global de realocação das cadeias produtivas, e essas escolhas estão acontecendo nesse momento. Há também consenso que as economias emergentes vão ter um papel fundamental nesse processo de transição e que o capital privado ele é fundamental para suportar esse esforço que deverá ser feito ao longo dos próximos anos. E, infelizmente, são as economias emergentes que têm a menor participação do capital privado. Também é notório, consensual, que no caso brasileiro e de outras economias emergentes, a poupança doméstica ela não vai dar conta, o investimento doméstico não vai dar conta de todo o esforço necessário e é fundamental a atração de poupança externa para o país. E isso se faz de diversas formas. Claro, como bem comentou o presidente Roberto Campos, o diferencial de taxa de juros, ele define ali uma trajetória futura esperada para a questão cambial e algo estrutural que é importante para resolver esse problema é a estabilização macroeconômica, e isso vem sendo conduzido, o país vem evoluindo. No ano passado nós tivemos movimentos importantes, inclusive por parte de agências de rates, um novo marco fiscal que endereça a médio e longo prazo a questão fiscal no país. Tudo isso contribui para lá na frente esse diferencial de taxa de juros se reduzir e essas questões se resolver. Mas até lá nós precisamos avançar na atração desse capital externo. E essa atração ela envolve várias frentes, né? O presidente Ilan comentou algumas das linhas para tentar resolver, apoiar alguns problemas diferentes. Então, nós temos que apoiar que as companhias brasileiras possam captar dívida em moeda forte de forma protegida, para que elas não cometam, que nós não tenhamos os mesmos erros do passado. Então, é importante que esse mercado seja acessível para as companhias brasileiras. É importante essa integração corporativa das companhias brasileiras com o mercado do sistema financeiro internacional e faz todo sentido o governo federal apoiar essa integração e há medidas que vão nessa linha. Também é importante, de alguma forma, enquanto nós não temos um diferencial de taxa de juros menor, que nós possamos, de alguma forma, apoiar a atração do equity privado externo para o país, para apoiar e avançar nessa agenda de transição ecológica, para que o país seja, de fato, uma escolha nesse processo de realocação das cadeias produtivas globais e o país possa aproveitar essa janela tão importante. Então, são diferentes medidas que estão sendo tomadas e nós vamos apresentar aqui na sequência. Como também bem comentou o presidente Ilan, foi muito feliz na fala, se fala muito do financiamento, mas precisamos ter dos projetos também. Então, nós olhamos para também a questão da estruturação de projetos que tenham, de alguma forma, a pauta exportadora, né, a pauta exportadora sustentável, né, limpa. Então, tudo isso forma um programa que pode, de fato, fazer a diferença para o país, incrementar as taxas de investimento no país, o crescimento sustentável e, mais importante do que tudo isso, apoiar a agenda de transição, de transformação ecológica que está em curso aqui no país, liderada aí pela ministra Marina Silva, com o apoio do ministro Fernando Haddad e tantos outros ministérios. Então, eu gostaria aqui de agradecer a todos. Temos aqui alguns instrumentos de parcerias. Isso mostra um programa que está sendo construído em rede, né? Nós temos aqui um apoio fundamental e que ele não se esgota neste momento. A parceria com o BID ela vai se prosseguir ao longo do programa. O programa ele vai ter um acompanhamento técnico externo, né? Tanto o BID quanto um agente verificador externo vai acompanhar o programa, irão acompanhar o programa. Teremos relatórios de prestação de contas, avaliação de impacto, tudo isso vai ser apresentado daqui a pouco, mas também temos ações pontuais que vão apoiar o início dessa agenda. Então, nós temos aqui, vamos ter a assinatura de um memorando de entendimentos para uma operação de crédito contratual com o BID, né, como o presidente Ilan já comentou, que vai dar suporte financeiro ao Fundo do Clima e às ações do programa. Tem também uma parceria com o Banco Mundial para também prover recursos. Como bem comentou o presidente Roberto Campos, tem um memorando de entendimento entre o Banco Central e o BID, que é uma questão absolutamente técnica de intermediação do Banco Central para distribuir derivativos aqui, sem qualquer tipo de assunção de riscos por parte do Banco Central.
Então, é uma agenda conjunta de vários atores. Isso acho que essa é um grande marco, uma agenda relevante, que ela é consensual e que nós conseguimos aí reunir atores tão relevantes que juntos eu acho que nós podemos fazer, de fato, a diferença e construir algo novo. Como bem também comentou o presidente Ila, sempre muito feliz nas suas colocações. Há muito tempo se discute a questão da atração da questão do hedge cambial, a questão de atração de investimento externo, e muito pouco se faz. Então, muitas vezes é importante ter a coragem, e o ministro Fernando Haddad acho que tem deixado claro que ele tem coragem de enfrentar os problemas da economia brasileira, enfrentar de peito aberto, com transparência, com técnica e buscando resolver questões estruturais para o país. Então, muito feliz de estar aqui, e acho que agora vamos aí para as assinaturas, né? Acho que temos aí os memorandos para serem assinados e depois as falas finais dos presentes. Muito obrigado. Agradeço as palavras do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Serão, que representa neste momento o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, nesta solenidade de anúncio do Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial no âmbito do Plano de Transformação Ecológica. E com a palavra, a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudanças de Clima, Marina Silva. Bom dia a todos, a todas. Primeiro eu quero... É estranho, né? O ministro está com Covid, a ministra faz um pigarro. Mas eu confesso que eu acabei de sair de uma Covid. Dizem que eu estou com uma carga de proteção lá nas alturas, tomei todas as vacinas. Mas o pigarro deve ser outra coisa. Então, primeiro eu quero cumprimentar e dizer o quanto eu estou feliz com o que está acontecendo aqui, não é? Cumprimento de um modo especial o Rogério Serón, secretário do Tesouro Nacional, aqui representando o amigo Fernando Haddad, parceiro de todas as horas na agenda do desenvolvimento sustentável, que infelizmente não pôde estar conosco. A embaixadora do Reino Unido, Stephanie, muito obrigada pela parceria histórica. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, que fez essa fala mostrando a importância, né, do desenvolvimento sustentável, está no topo das prioridades dos nossos melhores investimentos. O Ilan, que já é um parceiro também, temos participado de inúmeras mesas e eventos, não é isso, Ilan? Mostrando que meio ambiente e desenvolvimento já não é mais uma questão de compatibilização. É como a gente integra essas duas coisas numa mesma equação. Meio ambiente e desenvolvimento hoje não tem mais como caminhar separado. E queria cumprimentar também o Carlos Felipe, do Banco Mundial para a América Latina. Cumprimento também aqui o Galípolo, que daqui a pouco vai participar, e minha querida amiga e secretária nacional de Mudança do Clima, Ana Toni, que tem me ajudado muito nessa agenda do Ministério do Meio Ambiente, além do Dubê, né, que foi a pessoa que nos ajudou muito na questão aí da transição ecológica. Eu queria levantar apenas algumas questões. Eu sei que vai ter uma mesa técnica para explicar os meandros do que vai ser aqui assinado, mas eu queria levantar uma coisa importante. Acho que o desafio da transformação ecológica que o Brasil e o mundo precisam não acontecerá se tivermos apenas o polo dos investimentos públicos. Teremos que ter a junção de investimentos públicos e investimentos privados. Esse é o esforço que vem sendo pensado e, obviamente, que é aí que vai fazer a diferença. E no contexto da reunião do G20, dos ministros de economia, o que nós estamos fazendo aqui faz muito sentido, né? Primeiro, porque o G20 é detentor de 80% dos recursos da economia global, tanto recursos financeiros quanto recursos tecnológicos e humanos de altíssima qualidade. Mas também o G20 tem mais de 80% das emissões de CO2. Portanto, se fizermos a correta integração
entre esforço do setor público e esforço do setor privado, a gente pode fazer a diferença em uma agenda que é estratégica para a preservação do equilíbrio do planeta e, consequentemente, a manutenção da vida. A outra coisa que eu queria falar é que nós não estamos fazendo isso aqui debalde, né? O William falou que a gente precisa ter coragem de inovar, né? E o Seron falou que o ministro é ousado, e eu vejo que a gente está aqui numa ousadia. Mas a ousadia, ela não pode ser algo na base do pensamento positivo. Ela tem que ser baseada também em evidência. E eu acho que no contexto das dificuldades que o mundo está vivendo, é preciso esse olhar para políticas públicas e políticas empresariais com base em evidência. E aí o Brasil se preparou para isso, fazendo em 2023 o Plano de Transformação Ecológica. Nós não estamos criando aqui um mosaico de coisa para cá, para acolá, para ver se dá certo. Nós temos eixos estratégicos nos quais, né, nós iremos levar esses investimentos para que, de fato, ao fim e ao cabo, se crie um novo ciclo de prosperidade no Brasil. Quando nós pensamos os eixos para a transformação ecológica, um dos primeiros é a questão de finanças sustentáveis. O que nós estamos fazendo aqui é o cumprimento desse eixo, finanças sustentáveis, para promover a transição. A outra questão que é importante é isso que eu falei, ninguém pode fazer política pública na base do vai dar certo. Então, um eixo importante de adensamento tecnológico. Boa parte das questões precisam ser resolvidas a partir de um olhar de otimização de recursos financeiros, de otimização de recursos naturais. E aí, quando a gente pensa a questão de aumentar a produção por ganho de produtividade e não mais por expansão predatória da fronteira agrícola ou de qualquer que seja o meio, né, que impacta os recursos naturais, o investimento em adensar tecnologicamente as nossas economias, os nossos países, é fundamental. Aí vem a ideia que me é muito cara, que é da bioeconomia. Nosso país é um país megadiverso, está no topo dos países megadiversos. E nós temos, né, algo em torno de 17% a 20% da biodiversidade do planeta. Logo, nós temos muitas possibilidades de criar novas cadeias de valor, novos produtos, novos materiais, só que para isso precisamos dos corretos investimentos. E aí, os outros eixos, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, transição energética, e o Brasil não é apenas aquele que tem mais de 50% da matriz energética limpa, quase 90% da matriz elétrica limpa, mas é o país que pode ajudar os demais países a fazerem a sua transição, porque podemos produzir hidrogênio verde. E a economia circular, né, que alguns preferem trabalhar com esse conceito. Eu fico feliz também porque lá atrás, né, nós pensamos o Fundo Clima. Isso é visão antecipatória. E era um fundo pequenininho, certo? Ali algo em torno de 500 milhões, né? 400 milhões, mas algo que nos é muito caro. Veja que dessa pequena semente, agora a gente parte nessa visão estratégica e o ministro Fernando Haddad, minha gratidão à equipe todos, né, porque agora o nosso fundo foi adensado com 10 bilhões para os investimentos, né, e agradecendo aqui os nossos parceiros como o BID, que estão apostando nessa ideia. Mas mais do que isso, ele pode ajudar a alavancar novos processos, porque o instrumento que está sendo colocado aqui agora, para que a gente possa lidar e manejar corretamente o risco cambial, que ninguém quer sofrer essas intempéries do mercado, né? A partir do Fundo Clima, a gente pode ter esse instrumento que vai ajudar que a gente possa alavancar mais recursos. Antes, a gente queria dinheiro que fosse
dinheiro catalisador. Agora nós teremos dinheiro mesmo alavancador, que pode entrar para fazer a diferença. A agenda de infraestrutura, a agenda de transição energética são agendas pesadas. O processo de reindustrialização de base sustentável é uma agenda pesada. Vai precisar de muitos recursos. Por último, né, porque eu sou uma entusiasta de tudo que está acontecendo aqui, né, nós precisamos pensar, né, essas parcerias que nós estamos fazendo aqui a partir de um esforço que leve o Brasil a dar bons resultados para liderarmos pelo exemplo. Nós vamos sediar a COP30 em 2025 e nós estamos determinados, não só nós no Brasil, mas no mundo, a que não ultrapassemos 1,5 de aumento da temperatura da Terra. Foi isso que ficou decidido lá nos Emirados Árabes Unidos. Para isso, nós vamos ter que fazer o dever de casa. Isso aqui já é parte do dever de casa. Uma outra coisa importante é que, para que a gente consiga essa meta, nós vamos ter que continuar reduzindo o desmatamento, reduzindo a emissão. E o Ministério do Meio Ambiente sempre primou por 2 eixos estratégicos: o combate às ilegalidades, às formas criminosas de uso dos recursos naturais e o eixo da criação de um novo ciclo de prosperidade. Quando você tira o que não pode, você tem que botar algo no lugar. Por isso que nós já temos o Plano Agricultura de Baixo Carbono, a meta de restauração de 12 milhões de hectares de área degradada ou para outras atividades em função da questão do reflorestamento com espécies nativas. Nós já estamos trabalhando todos os planos de combate ao desmatamento para todos os biomas, mas nós queremos que esses planos sejam acompanhados, né, de um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia, para a Caatinga, para o Cerrado, para a Mata Atlântica, para o Pampa, para o Pantanal. É assim que o Brasil vai fazer jus às imensas vantagens comparativas que tem. Não apenas transformando essas vantagens em vantagens competitivas. Eu acho que o mundo vai falar outra linguagem. Isso continua, né? A linguagem do setor econômico, eu não me arrisco a dar nem um passo aqui. Mas eu poderia inventar aqui uma palavra, né? A gente tem que transformar as nossas vantagens comparativas em vantagens colaborativas, vantagens distributivas. Quem pode ser o provedor de alimento para a segurança alimentar do planeta tem que se preparar para isso. Quem pode ser o provedor de energia limpa, renovável e segura para si e para os parceiros tem que se preparar para isso. O mundo vai ter que caminhar de forma colaborativa. Terá necessariamente, já teve que fazer isso na questão da Covid, como disse aqui o Seron, e vai ter que fazer isso também em relação ao clima. Se existe uma agenda que não tem como trabalhar isoladamente, é a agenda do clima. E aí é muito bom verificar que governo, o setor financeiro, o setor econômico, de um modo geral, pode criar instrumentos para que a gente possa criar um novo ciclo de prosperidade, que ajuda a fortalecer nossas democracias, combate as desigualdades, mas com sustentabilidade. Muito obrigada. Agradeço a palavra da ministra de Estado de Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva. E agora, nesse momento, iremos realizar as assinaturas dos documentos. Vamos assinar o primeiro documento do Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Rede Cambial no âmbito do Fundo Nacional do Clima. Assina Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Assina Marina Silva, ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Assina Ila Goldfein, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID.
Muito obrigado. Vamos proceder agora à assinatura do segundo documento. O Programa de Rede Cambial e Mobilização de Capital Privado Estrangeiro para apoiar o Programa de Transformação Ecológica do Brasil. Assina Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. Por gentileza, assina Ilan Goldfein, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Rapidamente, dando continuidade à nossa solenidade, gostaria, nesse momento, com a palavra, Carlos Felipe Jaramillo, presidente do Banco Mundial para a região da América Latina e Caribe. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a secretário Rogério Cerón. Muito obrigado pelo convite. A senhora ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, senhor presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Alcac, e o presidente do BID, meu amigo Ilan Goldfein. É um grande prazer estar aqui para a assinatura desse memorando de entendimento entre o Grupo Banco Mundial e os Ministérios da Fazenda e Meio Ambiente. Este é um passo muito importante para o nosso apoio à implementação do Plano de Transformação Ecológica do Brasil. Um plano ambicioso e na direção certa para aumentar a resiliência da economia brasileira às mudanças climáticas e torná-la mais verde, além de reduzir as desigualdades no país. Eu quero parabenizar o governo brasileiro por essa iniciativa. Neste momento em que o país está construindo uma coalizão de parceiros para implementar o Plano de Transformação Ecológica, nós, o Banco Mundial, não poderíamos ficar de fora. Nosso programa no Brasil está perfeitamente alinhado aos 6 pilares do plano e nós já estamos apoiando sua implementação por meio tanto da produção de estudos e análises, quanto de financiamento para ampliação de projetos focados na redução das emissões de gases de efeito estufa e na promoção da economia verde. Temos também alavancado o setor privado e as parcerias público-privado e promovido os mercados de carbono. Por exemplo, o projeto de financiamento climático como Banco do Brasil está ajudando pequenas, médias e grandes empresas a preparar e implementar seus planos de redução de carbono. O projeto Sul Resiliente, como BRDE, está apoiando municípios em grande escala para aumentar sua resiliência aos choques climáticos. O projeto Avança Pará trabalhará com bioeconomia e pagamento por serviços ambientais. E apoiamos a transição energética através de projetos de hidrogênio verde, entre outros. Estamos prontos para ainda mais. Por meio do memorando que estamos assinando hoje, concentraremos esforços no financiamento climático, buscando prospectar e otimizar os recursos necessários para combater os efeitos das mudanças climáticas no país e promover a descarbonização da economia. Estamos trabalhando para um novo empréstimo do Banco Mundial com o objetivo de alocar até $1 bilhão no Fundo Clima, com foco inicial em florestas, cidades verdes e resilientes e gestão de resíduos sólidos. O Banco Mundial já tem vasta experiência nessas áreas. Estamos ansiosos por compartilhar essas experiências, ainda mais por meio deste memorando de entendimento. Deixe-me terminar dizendo: os desafios ligados às mudanças climáticas são enormes.
serão necessários grandes recursos para fazer frente a esses desafios. Por isso, estamos muito animados para unir forças e alcançar impactos significativos juntos no Brasil. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a Carlos Felipe Jaramillo, vice-presidente do Banco Mundial para a região da América Latina e Caribe. E com a palavra, Stephanie Alcock, embaixadora do Reino Unido no Brasil. Muito obrigada e bom dia a todos. Eu queria agradecer o Ministério da Fazenda e Meio Ambiente, cumprimentar a ministra, também presidente do Banco Central e do BID, e vice-presidente do Banco Mundial. E colegas, amigas aqui, trabalhando sobre a transformação e esse caminho mais sustentável. Então, tenho um prazer muito grande para anunciar que o Reino Unido aportará $1 milhão para apoiar a criação dessa nova plataforma de rede cambial. Mas essa é parte do nosso apoio, apoiando a ambição, a visão e as iniciativas do Brasil nesse caminho. Então, esse milhão é dentro de mais de $500 bilhão, mais de 3 bilhões de reais de apoio que o Reino Unido está fazendo aqui no Brasil. Então, esse novo reforço à cooperação de longo prazo entre Reino Unido e Brasil e BID, por meio do programa da infraestrutura sustentável, e já investiu $50 milhões aqui no Brasil nos últimos anos para mobilizar investimentos privados para a transformação ecológica do país. Por meio dessa colaboração, estamos investindo junto em criar infraestrutura de água e saneamento, descarbonização à indústria pesada, fornecer energia limpa e ajudar investidores a visualizar os potenciais negócios com o Brasil por meio de um observatório de investimentos em infraestrutura. Isso faz parte de uma parceria mais ampla do Reino Unido com o BID, em que o Reino Unido está apoiando o programa Amazônia Sempre, do BID. Ao lado do Brasil, amparamos um aumento de capital para o BID Invest, para mais do que dobrar a sua capacidade de mobilizar financiamento privado, ajudando a impulsionar o desenvolvimento em toda a América Latina e no Caribe. Esse projeto é muito interessante para nós. Quando o meu time falou que foi uma prioridade para os dois ministérios, eu disse, vamos lá. Então, 3 semanas atrás, eu estava em Londres e agora estamos aqui. Então, o Reino Unido não é importante falar, não, mas entrega-se mais importante ainda. Então, Londres, como centro do financiamento verde, nós entendemos muito a importância do financiamento público, apoiando o Amazon Fund, mas também a mobilização do financiamento privado e a importância de trabalhar junto. Então, sabemos também que os riscos, nós falamos muito de números, o número de financiamento privado que está disponível, mas sem enfrentar as barreiras, esse dinheiro não vai chegar. Então, esse projeto é muito importante para enfrentar os riscos cambiais, que pode ser uma barreira para esses investimentos internacionais. E não podemos deixar que isso atrapalhe as ambições do Brasil e serve como exemplo para os outros países também. Então, inovações pioneiras como esse são chave para a construção de um sistema financeiro internacional maior, melhor, mais usado e mais justo, para aqueles que mais precisam, transformando, como a ministra disse, as vantagens para um novo ciclo de prosperidade. Então, o Reino Unido tem orgulho de ser parceiro do Brasil nesse esforço, em nossa parceria Brasil-Reino Unido para o crescimento verde e inclusivo, e nosso apoio agora para a presidência do Brasil do G20. Então, parabéns a todos e muito obrigada. Gostaria de agradecer à embaixadora do Reino Unido no Brasil, a senhora Stephanie Alcock. Muito obrigado. E agora assinaremos o terceiro documento,
o memorando de entendimento entre o Ministério da Fazenda, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Assina, nesse momento, Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Assina, neste momento, Marina Silva, ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança de Clima. E agora assina Carlos Felipe Jaramillo, vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e Caribe. Pessoal, então agora, como a gente combinou, nós vamos abrir para 3 ou 4 perguntas aos que estão compondo a mesa e, na sequência, a gente vai ter a coletiva técnica que será realizada pelo secretário Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional, Rafael Lima, especialista líder em mercado e finanças do BID, e pelo Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central. A gente vai passar o microfone, eu peço que, aos que forem perguntar, que se identifiquem com o nome e nome do veículo também. Obrigado. Oi, bom dia, obrigado. Meu nome é Sérgio Teixeira, sou do Capital Reset. Eu não sei quem pode responder, mas talvez o Seron. Quais vão ser os critérios para escolher quais projetos são adequados ou tão aptos a receber esse programa de hedge cambial, por favor? Nós vamos abordar na sequência, vai ter uma coletiva técnica, vamos passar com um pouco mais de detalhes aí, todos os instrumentos e a governança, para ficar claro isso, mas são todos aqueles projetos dentro do PTE, do Plano de Transformação Ecológica que o governo brasileiro está adotando, podendo ter setores ali prioritários dentro do programa, mas ele tem como base o PTE, tem como base a taxonomia que já existe no Fundo do Clima, ele está realmente voltado ali ao Plano de Transformação Ecológica, tá? Mas nós vamos abordar isso com um pouco mais de detalhes. Uma excelente pergunta, obrigado, Larissa. Em primeiro lugar, eu acho que é importante esclarecer que talvez tenha tido uma confusão entre existir uma operação de swap cambial longa para proteger um cliente e o Banco Central está movimentando swaps cambiais da reserva de swap cambiais do Banco Central. São coisas distintas. Em algum momento, algum cliente pode querer fazer uma operação de swap longa, o BID pode cotar um swap longo e a gente faz o repasse? Sim. Agora, nosso programa, né, no que tange a administração de reservas cambiais, nós vamos hoje até 12 meses. Como o mercado alongou um pouco, a volatilidade do Brasil caiu bastante, ela está no mínimo de 10 anos. Então, a gente estava discutindo se não valeria a pena alongar um pouco mais do que os 12 meses. Mas seria entre 12 e 18 meses. Então, ele está desconectado, né, com essa intenção de fazer swaps longos para projetos ambientais, o que significa que não vão existir projetos longos para swap ambiental, porque a gente tem uma gama muito grande de bancos internacionais que fazem essa cotação e a gente poderia, se fosse necessário, instrumentalizar isso através da passagem da mesma forma como nós estamos fazendo com as opções. São coisas desconectadas. E em relação
ao que o contrato diz, eu acho que é importante entender que, na verdade, nós fazemos um repasse, não temos plano de usar reserva, nem de colocar nenhum tipo de risco no balanço do Banco Central. É assim que foi estruturada a operação. Eu acho que é uma operação muito importante, muito interessante. De fato, a gente precisa ter um hedge cambial mais longo. Isso tem inibido investidores a entrar no Brasil. Acho que o ministro Haddad teve aí uma iniciativa muito boa. Tem o tema da taxonomia, que a gente nem falou muito hoje, mas que eu acho que é crucial também para a gente conectar essas coisas. Mas queria deixar claro qual é o papel do Banco Central nessa operação. Obrigado. Se me permite só o William complementar. Só complementando, acho que a resposta do presidente Roberto Campos está clara. Onde estão vindo esses swaps mais longos, vem de fora, vem do BID que está fazendo, e aí o papel do Banco Central é transferir esses contratos mais longos. Não tem a ver com os swaps existentes aqui do Banco Central, é apenas uma parceria nossa de transferir o que a gente consegue com um preço melhor para o Banco Central e do Banco Central para os outros. Então, não tem uma mudança na dinâmica interna em termos dos swaps. Não, como eu disse, a gente está estudando. Alongar de 12 meses seria entre 12 meses e 18 meses. Quando a gente tiver alguma coisa mais concreta, a gente vai anunciar. Um tema que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante, no âmbito da fiscalização, no caso do Banco Central, a fiscalização do Banco Central se limita a ter certeza que o dinheiro que foi repassado foi desembolsado pelo projeto. Então, a gente vai fiscalizar o desembolso dos recursos, só para deixar isso claro também. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tamiro, da Agência Estado aqui. Eu queria ver se eu entendi corretamente. Hoje está sendo assinado um memorando de entendimento. E eu queria saber se, na prática, efetivamente, quando que começa os efeitos desse programa? Creio que você está falando em relação ao memorando de entendimento entre o Banco Central e o BID, correto? Correto. Ele vai resultar num ISDA, mas não sei se o presidente quer comentar. A gente, na verdade, está estabelecendo um ISDA, que é um contrato que a gente precisa fazer. O BID tinha algumas limitações, acho que o presidente Ilan pode falar, em termos de como repassar o recurso, e para o Banco Central facilitava esse repasse por um tema interno do BID. Então, a gente vai fazer, a gente está hoje assinando uma intenção de, na verdade, ter o ISDA para começar a ter as operações de fatos sendo efetivadas. Agora, quando que vai o ISDA? Quando o ISDA vai sair, depende de documentação, depende de algumas outras coisas. O que a gente está fazendo hoje aqui é assinando essa carta de intenções. Pessoal, vamos então. Nós estamos preparando o terreno para poder fazer. Primeira coisa, a gente tem que ter as condições de transferir os swaps para uma entidade local. Tem que ser uma entidade como o Banco Central. E a gente não tinha o ISDA, isso é um acordo. Então, a gente trouxe isso para o BID, o BID já aprovou. Então, esse passo está. O que a gente precisa é ter o programa pronto. Tem vários aspectos do programa. Uma vez todo o programa pronto, a gente começa. Pessoal, então agora a gente vai dar início à coletiva técnica. A mesa será formada pelo secretário do Tesouro, Rogério Seron, pelo Rafael Lima, especialista líder em mercado e finanças do BID, e pelo Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central. Os demais se retiram nesse momento. Muito obrigado a todos. Me apresentei. Também não. Chico, tudo bem? Ótimo. A gente não se conhecia pessoalmente ainda, eu acho. Agora sim. Você toca aí, você tem o Eric para te ajudar aí, né? Tá bom. Teremos cerimonial. Agora é coletiva, bloco o quê? Esquema. O pessoal saindo, você já vai pedindo para o pessoal, os jornalistas se acomodarem de novo.